Terminei o vídeo passado dizendo que eis que uma seguidora minha me mandou mensagem. Que foi a seguidora que me apresentou o Diego. É muito engraçado, porque eu mandei pra ela isso. Eu falei, mas por que ele tá solteiro? E é muito engraçada essa pergunta, porque eu detestava que fizessem essa pergunta pra mim. Aquela reação da pessoa solteira de que, não é possível, todo mundo quer me arrumar alguém, até quem não me conhece quer arrumar alguém. Mandei. Eu já ter falado muitas vezes, eu não quero casar com um pastor. Vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês o que eu falei pra ela. Por um bom tempo eu não orava, especificamente pelo casamento, sabe? Eu deixava na conta do Senhor, tu sabes. Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje eu vim aqui continuar uma conversa com vocês, bem conversa de amigas, que começou no vídeo anterior. Então se você ainda não viu o vídeo anterior, volta um vídeo que eu tô aqui contando pra vocês como foi que eu conheci o meu marido. Estamos casados há 1 ano e 6 meses, estou grávida aqui de 6 meses do Arthur, nosso primeiro filho, e estamos de mudança, estamos saindo de Anápolis e estamos mudando para uma outra cidade. E eu quero chegar nesse assunto de como foi nosso primeiro ano de casamento, como foi morar aqui nessa casa. Quero contar para vocês sobre o nosso primeiro ano de casamento, né, essa experiência toda. Quero contar para vocês para onde é que a gente está indo também, dessa mudança. Mas para chegar lá, eu também quero fazer essa sequência, então, de contar para vocês coisas que vocês me perguntam muito, né? Então, caixinha de perguntas chove, não existe uma caixinha de pergunta que eu abra que não tenha uma irmãzinha amada que fala, Ana, não vai sair o vídeo de como vocês se conheceram, não vai sair o vídeo de como foi o namoro de vocês, se é que vocês namoraram, não vai sair o vídeo de, né, essa fase, né, do entre a gente se conhecer e a gente casar, porque eu tô devendo realmente isso. Então, eu tô fazendo aqui essa sériezinha de vídeos pra contar pra vocês, porque se fizesse num vídeo só ia ser gigantesco, né, vídeo passado. Mas no vídeo passado você tem que começar por ele, porque nele eu conto pra vocês como é que eu estava antes de conhecer o Diego, qual era o contexto ali, né, da Ana Paula. Quer você tenha me acompanhado naquela época ou não, esse vídeo eu falo várias coisas ali, talvez com mais detalhes, sobre aquela minha fase de solteirice, né, solteira com muito tempo, mas chegando ali aos 30, solteira, 31, 32 anos, solteira, e conto pra vocês como é que tava, como é que meu coração tava naquele período. Contei pra vocês também se eu namorei, não namorei antes de conhecer o Diego, como é que foi, conheci pessoas, não conheci pessoas, defraudei, fui defraudada, tive autodefraudação, o que rolou, o que rolava ali antes, né, do contexto, né? Então, assiste o vídeo anterior antes de começar esse vídeo aqui, tá bom? Então, agora, você já assistiu o vídeo anterior? Agora vamos continuar aqui, eu quero contar pra vocês, então eu terminei o vídeo passado dizendo que eis que uma seguidora minha me mandou mensagem, que foi a seguidora que me apresentou o Diego, tá? Se você já tá aqui, já tá acompanhando esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, e olha, pode ser que você não seja, confere aí se você é inscrito, porque tem muita gente assistindo aqui o canal e eu consigo ver isso, muita gente assistindo que ainda não tá inscrito aqui no canal, então eu te convido para se inscrever, para você não perder os conteúdos, para também apoiar aqui o canal, dá um like nesse vídeo, comenta, vai comentando aí, à medida que eu vou falando, bem amigas falando, sabe, contando a história, vai comentando aí, comenta quantas vezes você quiser, e a gente vai conversando aqui, tá bom? Vamos lá. Eu tô contando pra vocês que, então, naquela época eu tava solteira, eu postava bastante os conteúdos sobre solteirice, podcast e tudo mais, então era o que eu tava vivendo, era o que eu compartilhava com vocês, e era como eu tava vendo já ali a solteirice como uma bênção na minha vida, com meu coração alinhado, já tinha passado por aquelas idolatrias e aqueles problemas todos, e eu estava vivendo, então, todas as coisas que eu tava fazendo pra glória de Deus. E eu tava numa fase boa, muito boa, assim, de saber o meu propósito, né? De fazer as coisas que eu tinha pra fazer. Enquanto eu estava solteira, né? Não enquanto no sentido de espera, mas que eu estava solteira.
E gente, no meu Instagram aparecia muita gente falando comigo, de verdade, assim, muito homem e muito moleque, como eu falei no outro vídeo. Umas mensagens, assim, quando eu falo moleque, é porque eram umas abordagens, assim, bem absurdas, sabe? Que, tipo, você não espera esse tipo de abordagem de crente. Mas tinha homens também que chegavam tentando conversar, mas eu não tava disposta a essas coisas, né, pelo meu Instagram. Inclusive, tem um vídeo aqui que chama Fanfic Autodefraudação e Stalker. Nesse vídeo eu conto pra vocês, isso foi antes de conhecer o Diego, muito antes de conhecer o Diego, uma situação em que um seguidor que nunca tinha falado comigo foi atrás de mim lá em Brasília. E aí eu conto pra vocês também. Então, assim, como que pra mim era meio que assustador essa questão. Vai ver esse vídeo que é babado. Eu conto pra vocês como que pra mim era meio assustador, sabe? Eu fui resistente a tratar sobre solteirice no Instagram também por causa disso. Muitas vezes pensei em fechar o Instagram por causa dessas abordagens. Então eu não tinha essa abertura por causa desse medo que eu tinha de me envolver com pessoas ali que eu conhecesse através do meu Instagram. Não que eu tivesse algo contra conhecer alguém pela internet, mas por causa da minha situação, sabe? De ser uma cristã que estava tratando sobre solteirice e receber muitas pessoas ali fazendo essas abordagens. E, gente, o tanto de bloco que tem no Sherlock Holmes por causa disso é enorme. Muito bloco, tem muito bloco. Coisa que eu via, assim, eu nem respondia, eu só bloqueava. E outras coisas, outros homens que às vezes chegavam com uma abordagem um pouco mais tranquila, eu respondia secamente, gente, é notável a forma como eu respondo vocês, minhas irmãs, e a forma como eu respondia esses rapazes. Era assim, sim, não, ok, tipo, bem, não era meu propósito, né? Cheguei a fazer post no feed dizendo, deixando muito claro que eu não tava ali com esse propósito de conhecer ninguém. E, enfim, estávamos aí nesse pé da situação. Coisa que eu também queria falar com vocês, né? Então, antes de chegar aqui no Diego, também uma coisa que me perguntam muito, se eu orava por um casamento, se eu orava por um marido, se eu orava por um marido especificamente. Quero comentar com vocês um pouquinho sobre isso. Por muito tempo, mesmo com o meu coração alinhado, né? Volta no outro vídeo, tá? Antes, se você não viu ainda. Antes de estar com o meu coração, mesmo quando eu estava com o meu coração já alinhado, por um bom tempo eu não orava, especificamente pelo casamento, sabe? Eu deixava na conta do Senhor, tu sabes. Tu sabes, o Senhor conhece meu coração e o Senhor conhece mesmo, é verdade, o Senhor conhece. Mas eu não orava especificamente, eu não falava com Deus sobre isso, eu não falava sobre casamento com o Senhor em oração, eu orava por outras coisas, orava pelas minhas amigas, orava pelos pedidos das minhas amigas, até da minha amiga que estava solteira na minha idade, a única amiga que eu tinha solteira na minha idade, ou as mais novas que eu pediam oração sobre isso, eu orava por elas, mas por mim especificamente, não, eu não orava. Não falava assim ao Senhor como é que eu gostaria de um casamento, mesmo que eu já soubesse haver o casamento da forma correta, como o casamento deve ser visto, eu não orava. Assim, por que, Ana, que você não orava? Eu não sei, assim, pode ter muitas razões ali ainda no meu coração do porquê eu não orava, mas eu ficava realmente naquela conta do Senhor, tu sabes. Mas um bom tempo antes de eu conhecer o Diego, talvez um ano antes, eu comecei sim a orar especificamente por um casamento. Eu orava ao Senhor, e eu vou contar pra vocês aqui sobre essas orações, como é que elas eram, porque pode ser interessante pra você. Eu comecei orando mesmo, falando assim, Senhor, o Senhor sabe, né, sabe do meu coração, sabe que eu almejo um casamento sim, que eu quero conhecer alguém que, acima de tudo, tenha um temor pelo Senhor, que seja um homem de Deus. Então eu falava mesmo com Deus, assim, tipo, olha, tipo, Senhor, é assim, sabe? Eu orava, colocava diante dele, comecei orando muito dessa forma, como que eu queria um casamento, que o Senhor cuidasse do meu coração. E na minha oração eu falava assim, eu quero esse casamento, eu tô bem, tô servindo, tô fazendo aqui as coisas,
mas cuida do meu coração se não for da sua vontade que eu venha me casar. Continua cuidando do meu coração. Então, por algum tempo, eu fui orando nesse patamar aqui, né? Chegando até aqui. Depois, eu fui acrescentando coisas nessa minha oração. E é muito interessante porque, claro, gente, isso é muito pessoal. Eu não tô dizendo que você tem que orar dessa forma, tá? E também não acho que seja errado orar dessa forma também. Mas colocar o casamento e, inclusive, os detalhes do que eu queria diante do Senhor foi muito, muito bom pro meu coração. Deus foi tratando o meu coração nesse processo. Perdão por dizer isso mais uma vez, mas tem um vídeo aqui chamado Oração, o perigo da oração, alguma coisa assim, que eu falo muito detalhadamente sobre essas coisas de oração também. Vale a pena dar uma conferidinha, o link vai estar aí. Mas foi interessante porque eu fui de não orar pelo casamento, nem falava nada. Se eu pensava, eu falei assim, Senhor, tu sabes, mas eu fui num processo. Então eu fui falando sobre o meu desejo sobre o casamento, mas sempre dizendo, Senhor, se não for da tua vontade, vai cuidando do meu coração. Se eu não for casar, se não for pra eu casar, vai cuidando do meu coração. Depois eu fui orando mais especificamente, Senhor, eu gostaria muito de casar com um homem que fosse assim, assim, assado, e bem biblicamente isso, sabe? Mas eu quero um homem que seja temente ao Senhor, seja um homem que ama ao Senhor, que serve ao Senhor. Eu não quero de forma alguma eu lembro que às vezes eu falava assim, eu não quero um meio crente. Eu sei que isso não existe, mas o Senhor, eu sei que Deus sabia do que eu estava falando. Eu não quero um meio crente, eu quero um crente mesmo. E a minha oração foi assim, eu fui colocando mais coisas. E quando eu fui sendo um pouco mais específica, eu abria tanto meu coração a Deus que eu falava assim, meu Deus, eu sei que eu tô aqui com 31, 32 anos, eu já tô mais velha, né, no contexto geral, assim, pensando, eu sei que tem gente muito mais velha que eu, solteira, entenda, mas você sabe, né, gente, que igreja, você tá com mais de 30 anos, isso já é muito tempo. E aí eu orava, assim, eu falava assim, eu já tô aqui, né, com 32 anos, com 31 anos, e eu vejo que na minha igreja não tem ninguém, eu vejo que não tem ninguém da minha idade solteira, eu vou em outros lugares, eu vejo que não tem homem solteiro, e eu orava assim, eu falava, Senhor, cuida do meu coração, porque eu falava assim, eu não gostaria, eu falava isso em oração, eu não gostaria de casar com um homem assim, assim, assado, sabe? Eu falava, mais novo, não queria casar com um homem muito mais novo do que eu. Não que isso seja errado, mas e eu não quero aqui, gente, pelo amor de Deus, deixa eu só abrir aqui de novo. Eu não quero aqui, eu tô abrindo aqui meu coração com vocês de coisas que eu falava com o meu pai em oração. Não tô aqui pra você me julgar do que dos meus gostos, sabe? Isso faz parte, isso até é bom eu dar essa vulnerabilidade pra vocês, porque não é errado biblicamente você casar com alguém mais novo que você, mas eu, Ana Paula, eu não gostaria que fosse dessa forma. Eu também não gostaria que fosse alguém muito mais velho do que eu. Então, quando eu falava essas duas questões para Deus, eu falava muito assim, eu falava isso e eu falava, Senhor, mas cuida do meu coração se for para ser assim. Muda o meu coração para que eu não rejeite por causa disso, justamente porque eu sabia que aquilo não era um problema, que eu estava vendo aquilo como algo que eu não gostaria muito por várias questões, e existem questões pessoais também, gente. Existe o principal, acima de tudo, a gente tem que estar focado no que a Bíblia diz que a gente tem que querer para um casamento, para um homem, para casar com um homem que provê, um homem que ama Deus acima de tudo, um homem que realmente vai estar ali amando a Deus acima de tudo e a você logo em seguida, né, como Cristo ama a igreja. Isso tem que ser o principal, mas também existem sim questões de gosto, isso tá tudo bem, essas coisas não podem ultrapassar essas questões bíblicas, não pode estar acima, mas elas estão ali, elas fazem parte, então não se sinta super culpada pelas suas questões de gosto, sabe? O ponto eu colocava isso em oração, mas ao mesmo tempo eu pedia para o Senhor tratar meu coração sobre essas coisas.
dizendo, gente, de verdade, Deus é minha testemunha, porque eu orava a Ele, né? Então eu falava assim, eu falava essas coisas assim um pouco mais específicas de gosto, mas eu pedia para o Senhor, se o que o Senhor tem para mim é isso aqui que eu estou dizendo que para mim não é o ideal, Senhor, molda meu coração, trabalha no meu coração quanto a isso, sabe? Então sempre era assim. E inclusive uma das coisas que eu não lembro se eu orei especificamente com relação a isso, mas uma das coisas, eu acho que não, acho que eu nunca cheguei a falar pra Deus assim, eu não quero casar com um pastor, nunca. Eu não me lembro de ter feito isso, mas eu lembro de já ter falado muitas vezes, eu não quero casar com um pastor para outras pessoas. Eu não tenho dom para casar com um pastor, eu não fui chamada para casar com um pastor, mas não cheguei a orar quanto a isso não, mas era algo que eu não queria. Diego é pastor, fica o spoiler aí pra vocês. Enfim, gente, mas então sim, eu orava especificamente, algumas coisas, essas coisas mais específicas que não são critérios bíblicos, que não são errados, se fosse, eu pedia realmente pro Senhor tratar meu coração com essa, e eu estou sendo humilde aqui pra falar isso pra vocês. Mas bom, dito isso, então, vários outros detalhes, que esses eu quis abrir pra vocês, outros eu não preciso, mas foi isso, eu estava sim orando especificamente pelo casamento, mas não desesperadamente, mas especificamente, confiando no Senhor, podendo mesmo colocar diante do Senhor algo que é uma bênção, algo que o Senhor diz que o casamento é uma bênção, o Senhor diz que o casamento é bom, a Bíblia fala do casamento como algo maravilhoso, então é claro que eu almejaria o casamento e nenhum lugar é melhor para eu almejar o casamento do que diante do Senhor, colocando ele diante do Senhor. Justamente para que eu não ficasse, né, também voltar para esse lugar de idolatria do casamento, de que eu só serei feliz se eu casasse, né? Enfim. E eis que, vamos lá, Ana Paula, 15 minutos de vídeo. Como foi que você conheceu o Diego? Estou eu lá no meu Instagram, recebo uma mensagem de uma seguidora dizendo: oi, Ana Paula, aqui é Ana Paula, minha xará, e eu e meu marido cursamos, fazemos seminário no CTCEB, onde eu e o Diego moramos hoje em dia, e eu tenho um professor, que é o Diego, tal, e não, ela não falou o nome dele. Eu tenho um professor aqui no seminário que tá solteiro e eu queria saber, eu acho que vocês combinam muito, e eu queria saber se eu posso apresentar vocês dois. E eu disse, não. eu disse mais especificamente assim, eu agradeço, mas não, ou algo assim. Eu inclusive postei isso lá, esse Reels com esses prints lá no Instagram. E foi muito divertido a reação, né? Deu muita reação esse vídeo. Então, ela, né, muito sabiamente ali, a conversa acabou continuando. E inclusive, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Sabe o que me fez dizer não pra ela de cara, assim? Eu normalmente, quando eu converso, eu respondo todo mundo lá no Instagram, quem me acompanha, ela sabe, eu gosto demais de trocar com vocês no direct. Mas quando eu voltei essa mensagem dela, ela só tinha me mandado uma mensagem, uma ou duas, muito tempo atrás, sabe? Muito tempo atrás. Então, assim, não era alguém que eu interagia, sabe? Não era alguém que falava comigo com frequência. Então, sabe assim, quando você não dá muita moral mesmo, porque não era uma pessoa que me acompanhava e que eu conversava, como eu converso com várias outras de vocês. E aqui eu não tô fazendo uma crítica de forma alguma. É só pra explicar mesmo que como Deus faz as coisas, assim, né? Então, antes, eu vi a mensagem dela e voltei, falei assim, quem é essa, né? E eu voltei e vi assim, tem uma mensagem de 1 ano atrás, alguma coisa assim, né? Mas acabou que ali a conversa continuou, e ela me mandou o Instagram do Diego. E aí, quando eu entrei no Instagram dele, que tinha pouquíssimas postagens, porque, né, depois vinha descobrir que ele abriu o Instagram muito perto ali da gente se conhecer. Quando eu entrei no Instagram dele, eu vi assim, bonito, né, esse rapaz? Por que ele está solteiro? Aí é muito engraçado, porque eu mandei pra ela isso, eu falei,
mas por que ele tá solteiro? E é muito engraçada essa pergunta, porque eu detestava que fizessem essa pergunta pra mim. Por que você está solteira? Por que ela está solteira? Eu achava absurdo, tipo assim, como é que você responde essa pergunta? Ah, eu estou solteira porque Deus quis, né? Mas foi engraçado que foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu vi o Diego. Enfim, a hipocrisia. Quando eu fiz essa pergunta pra ela, de por que ele estava solteiro, enfim, ela me respondeu, assim, o que ela sabia do tempo dos 5 anos que ele ficou fora do país, fazendo todo o processo dele do doutorado. Ela me deu a resposta que ela sabia, do que ela sabia, e ela voltou pra ele. Então, assim, o que eu fiquei sabendo depois? Vamos lá, lado do Diego, que poderia estar aqui, mas se depender do Diego estar aqui comigo pra gravar esse vídeo, nunca que ele ia sair. Quem sabe a gente não provê aí uma parte 2, versão Diego dessa história, com ele, mas depois, senão, gente, não vai sair. O que estava acontecendo do outro lado? Ela já tinha falado com o Diego antes de falar comigo, que é a coisa certa que se deve fazer, tá bom, gente? Então ela falou com ele antes, mostrou meu perfil pra ele antes. Ele achou legal, mas não queria que ela fizesse nada, mas no final das contas ela falou assim, ó, eu vou falar com ela. E ele falou, tá, mas eu não tenho nada a ver com isso, tá? E ela falou comigo e depois ela voltou pra ele e falou, ela tá interessada, pode falar com ela. E ele falou, mas como que ela tá interessada? Como é que você sabe que ela tá interessada? E aí ela mostrou, que eu perguntei, por que ele tá solteiro? E nós mulheres já sabemos, né? Ela sabia, eu saberia, você sabe, que aquela pergunta já queria dizer alguma coisa, né? Tipo, por que ele tá solteiro? Já demonstrou ali o interesse. Ele, como homem, não pegou isso, mas ela explicou pra ele. Ele aceitou a explicação dela. E aí, deu 3 dias depois. Ele disse que foram 5. Mas se eu voltar lá, eu vou estar certa. Eu vou provar que foram 3 dias depois da mensagem dela. Ele me mandou uma mensagem no direct do Instagram. E essa mensagem foi genial. Porque assim, como eu falei pra vocês, né? Do contexto. Eu tava apesar de eu tava orando com relação ao casamento, mas eu não esperava que fosse vir do Instagram, onde eu estava rejeitando que algo acontecesse ali, né? Mas a abordagem dele foi muito direta e muito clara, uma clareza, sabe? Porque ele chegou e falou assim, olha, eu sou o Diego, professor da aluna que falou com você, e ela falou comigo também, e tal. Em resumo, o que ele falou foi, pode parecer muito estranho, mas eu vim aqui pra ver se você se interessa da gente conversar com a intenção de se conhecer melhor. E, gente, eu falei, que excelente, nada de joguinho, nada de brincadeirinha. Ele já veio direto ao ponto, tipo, vamos conversar com a intenção se você quer conversar com a intenção de se conhecer. E se eu não me engano, no final ele ainda dizia alguma coisa, tipo, se você achar estranho, se você não quiser, tudo bem, eu vou entender. Alguma coisa nesse sentido. E, gente, eu fiquei assim, muito boa a abordagem. E Deus faz as coisas de uma forma tão interessante, porque eu tava tão armada, eu era tão armada com essas coisas do Instagram, por causa desses problemas que eu passei lá, com essas abordagens de homens, que eu acredito, gente, que se o Diego, mesmo Diego, tivesse vindo falar comigo, sem a aluna dele ter falado comigo antes, né? Então, assim, sem essa coisa que me chamou a atenção, sem essa brincadeira, essa forma diferente que a coisa aconteceu, pra começar que ele não teria vindo com essa abordagem de, não sei o que, né? Eu também teria, provavelmente, pode ser que não, né? Deus sabe, mas eu provavelmente teria colocado na mesma conta de todos os outros rapazes. Mas a forma como a coisa foi me chamou a atenção, inclusive porque, contar um segredinho pra vocês aqui, quando essa aluna falou comigo, tal, e eu entrei no Instagram do Diego, eu mandei, foi engraçado, porque primeiro eu mandei um print antes dela mandar o Instagram dele, pra uma amiga minha, a Celine, eu mandei assim, ai, que absurdo, olha isso, essa pessoa nem me conhece e tá querendo me apresentar alguém. Aí sabe aquela reação da pessoa solteira de que, ai, não é possível, todo mundo quer me arrumar alguém, até quem não me conhece quer arrumar alguém. Mandei esse print pra minha amiga Celine. Perdão, né, Paulo? Aí, tipo assim, que absurdo. E aí minha amiga, nossa, que absurdo e tal. Aí depois, quando ela mandou o Instagram do Diego, eu tirei um print, né? Eu falei assim, eu falei, eu acho que eu vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês o que eu falei pra ela.
Eu falei, eu acho que eu vou me apaixonar. E quem pegou a referência do que eu disse, pegou. Brega nesse nível, gente. Não sei por que aquela música veio na minha cabeça, mas tive algum déjà vu aí. Vai ficar, só vai ficar pra quem pegar. Mas isso é muito engraçado. É o motivo que a gente ri, eu e a Celine, até hoje. Porque foi assim, foi de olha que absurdo pra eu acho que eu vou me apaixonar em questão de minutos, sabe? E aí... E aí a minha amiga foi no Instagram dele, já viu tudo também, sabe? Ai, eu vi que ele fez isso, qualquer coisa de amiga, mulher, sabe? De mulher, sem coisa de amigas, rolou. E eu acho massa, acho muito engraçado. Enfim, então se não fosse por talvez se não fosse por essa abordagem, essa coisa engraçada que aconteceu, a abordagem dele teria sido diferente e eu poderia ter reagido com ele da mesma forma que eu reagi com os outros. Mas teve tudo isso aí nesse antes, e quando ele veio falar comigo, ele veio falar comigo super direto, super claro, e ali eu respondi. Será que eu demorei um dia pra responder? Ele disse que foi, eu demorei, acho que eu demorei 24 horas pra responder, mas não vou negar pra vocês não, tá? Eu vi, aí ficou lá naquela partezinha do Instagram que a pessoa não vê que você, mensagem nova, que a pessoa não vê que você viu. Pois é, eu vi e fiquei ali esperando, entendeu? Eu falei assim, não vou assim, tipo, nossa, já mandou mensagem, já respondeu. Não, pelo menos 24 horas pra responder, né, querido? Ele vem sem joguinho. Eu já comecei com joguinho, tá certo isso, Brasil? Mas está muito conversa de amigo. Olha o nível de intimidade que eu tô dando pra vocês. Mas, gente, isso foi engraçado. Mas pronto, aí respondi ele no dia seguinte. A partir daí, a gente não parou de conversar. A gente conversava o tempo todo. E é engraçado porque o Diego, ele é muito ruim com mensagem, gente. Ele, quem conhece sabe, ele é muito ruim de mensagem. Muito ruim. De WhatsApp, de tudo mais. É ruim. É um velho. Aquela pessoa que prefere ligar. Pronto, é ele. Mas se tiver coisa pra falar, sabe? Então, rapidamente a gente saiu do Instagram pra ligação. O que, quem me conhece também sabe que eu odeio ligação. Gente, eu odeio, não me liga, sabe? Assim, não me liga. Mas pronto, a gente foi rápido. Assim, a gente conversou bastante ainda pelo Instagram, muita coisa. E é muito interessante porque eu tava com 32 anos. Vou fazer essas contas direitinho pra passar pra vocês o que vocês tanto querem saber, que são tempo das coisas, né? Mas eu não tava com... Sabe assim, acabou minha paciência, apesar de eu ter feito o joguinho ali das 24 horas pra responder, não tava com paciência pra joguinho, ele também não tinha, mas assim, de super de bom humor, a gente conversou, na primeira semana a gente conversou sobre tudo, gente. Tudo que eu queria perguntar, eu perguntei. Tudo que ele queria perguntar, ele perguntou. E olha, se ele fosse... Que palavra eu posso usar? Frouxo? Enganador? Descarado? Ele teria corrido de mim assim na primeira semana, porque eu fui chata no sentido de perguntas, sabe? Fiz perguntas, gente. Fiz muitas perguntas. Eu não tinha, né? Tipo assim, a gente tá ali conversando, ele tá em outra cidade, não sei o quê. Fiz tudo que é pergunta. Sabe aquelas perguntas assim? Fiz várias perguntas. Tudo que é tipo de pergunta, principalmente, começou por como foi sua conversão, contei como foi a minha, ele contou como é que foi a dele. O que mais que eu posso contar pra vocês aqui publicamente dessas primeiras conversas? Começou por isso, por conversão, sobre o que ele fazia. Perguntei por que tava solteiro, ele me perguntou por que eu tava solteira. Então assim, não, a gente não ficou contando, ele não ficou me contando sobre passados de relacionamento dele, nem eu pra ele, gente, isso pode conversar sobre isso em outro momento, mas desde o começo a gente entendia que, tipo assim, sabe? Mas o que era relevante, a gente foi conversando ali nessas primeiras conversas, com relação a como foi sua conversão, como é que é a sua família, como é que é a fé da sua família, como é que não é... Enfim, gente, de tudo. Assim, eu acho que eu precisaria mesmo selecionar pra vocês coisas que eu posso falar de como foi essas primeiras semanas aí de conversa. Mas a gente conversava todos os dias. Começou no Instagram, fomos pro WhatsApp
e pra ligação bem rápido também, assim, se eu não me engano, assim, 2 semanas depois que a gente tava conversando por mensagem, que saiu no Instagram pro WhatsApp, a gente começou a conversar por ligação mesmo, depois começou a conversar por chamada de vídeo e o tempo desse vídeo aqui tá chegando a 30 minutos e eu não quero que ele passe de 30 minutos. Portanto, vocês não vão ficar bravas comigo não, né? Nós vamos ficar aí pro próximo vídeo para eu contar para vocês, então, sobre essa continuação entre essas nossas conversas, nos conhecer pessoalmente. Eu vou fazer isso. No próximo vídeo, então, eu vou chegar até o casamento para vocês, tá bom? E aí eu vou dizer para vocês a questão do tempo todo. Se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, deixa o seu like, eu espero que você esteja se divertindo também aí com essas histórias e aprendendo alguma coisa. Como eu falei para vocês, não quero estar aqui só contando essa história para vocês, eu quero que a gente troque algumas coisas bastante relevantes e por isso que eu gastei tempo nesse vídeo falando sobre a oração que eu fiz, né, com relação ao casamento, com relação ao Diego e... porque é o principal que eu queria que vocês pegassem aqui nesse vídeo. Então não estou fazendo esses vídeos sem propósito, não estou fazendo esses vídeos só para vocês ficarem sabendo de detalhes da minha vida de forma alguma. Nada que eu faço aqui nesse canal é despropositalmente, tá, gente? Assim, eu quero que vocês peguem algo com essa história. E do outro vídeo vocês já sabem o que foi. Desse vídeo eu quero realmente dar esse enfoque aí para a importância da oração, para a importância de você colocar diante de Deus tudo, absolutamente tudo. Todos os detalhes. Às vezes a gente acha que tem algumas coisas que são muito pequenas para levar o Senhor em oração. Que eu só... Não, mas tem gente aí doente, mas tem gente aí passando fome, mas tem gente aí perdendo gente na família. E eu vou orar pelo homem que eu quero casar. Eu vou orar né, no caso, por exemplo, do casamento. Eu orava pelo clima para que não chovesse, porque eu queria casar do lado de fora. E a gente acha que não, eu não posso orar por essas coisas, e não é assim. Então, inclusive, se você terminou esse vídeo aqui, tá terminando esse vídeo aqui, e não viu ainda esse vídeo que eu falei pra vocês, que eu falo sobre oração, eu falo muito sobre essas coisas, dos detalhes, sobre como Deus se importa com esses detalhes, eu te convido, então, a ir lá, sair daqui, vá pra lá, assistir esse vídeo sobre oração. Espero que você seja edificada e pense aí, ou repense aí, esse seu relacionamento com Deus em oração. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu volto no próximo vídeo, eu digo no próximo vídeo quanto foi o tempo entre a gente se conhecer e a gente namorar e a gente casar, se é que a gente namorou. Aí eu conto também pra vocês o quanto eu dificultei. Chegou ali um período, gente, que eu tava dificultando, mas eu tava dificultando, sabe, assim, autossabotagem. Sabe o que é autossabotagem? Eu fiz a autossabotagem. Quem foi que me ajudou nesse período de autossabotagem? Nathalie Campos, minha amiga. Fui eu a São Paulo, sentamos pra conversar e ela me deu uma bela de uma bronca. Merecida, eu tava merecendo, porque eu já tava assim, gente, chata. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas ele é pastor. Ai, mas ele é missionário. Ai, mas não sei o quê. Ai, a Nathalie... Ana Paula. ela ia me respondendo coisa por coisa, até que ela virou e falou assim, você está se autossabotando. Mas a gente fala sobre isso no próximo vídeo. De verdade, o próximo, vídeo 3, você vai saber números, datas, namorou ou não namorou, como é que foi esse namoro, o que rolou, o que tá acontecendo, meu Deus, esses dois, que confusão. Um beijo e até o próximo vídeo, deixa seu like aí. Outra coisa, eu tava indo embora aqui, mas eu dei esse panorama aí pra vocês das nossas conversas, mas eu estava... vai ficar próximo vídeo. Eu fui pro intercâmbio. Vocês lembram que eu fui pro intercâmbio? E eu e Diego noivamos lá? Então, próximo vídeo.